Primeiramente, eu vou pedir aos irmãos que baixem suas cabeças, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para o trabalho desta noite. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez, o Senhor nos conduzimos à tua casa. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de te cultuar. Abençoe todos que chegaram, aqueles que estão no caminho e aqueles que não estarão conosco nesta noite. O Senhor esteja visitando aos irmãos enfermos, restaurando a saúde de cada um, Senhor, Pai. Aceite os nossos louvores como aromas suaves diante de Ti. E tudo que fizermos, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós te pedimos, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmos 36, 9 nos diz: pois em Ti está o manancial da vida. Hino de número 132, Ebenezer. Queremos dar boa noite, meus irmãos. Vamos cantar 132 do cantor cristão, título do hino Ebenezer. Cantor cristão, título do hino Manso e Suave. Vamos ficar de pé.
irmãos abrir suas Bíblias para Apocalipse, capítulo 3. Iremos ler do versículo 14 ao versículo 22. Após a leitura, convidar a irmã Sheila que possa nos elevar uma palavra de oração, agradecendo pela palavra lida. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, nos diz: E aos anjos da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo o castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos. Louvamos, Deus, muito obrigado pela tua palavra, ó Senhor. Nós te agradecemos por essa comunhão que recebemos no meio de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, porque podemos louvar o teu nome. Como nós te rogamos também, Senhor, Pai, os nossos corações pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, já a cada dia um coração submisso, obediente. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor a cada dia tem trabalhado em nossa vida. Agradecemos por esse momento e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Podem sentar-nos. Josué 24:15 nos diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cantaremos o hino número 421 do Melodia: Vem nosso lar abençoar. Vamos fazer um interlúdio entre as duas estrofes. Sim.
convido os amados mais uma vez para se pôr de pé. Nós cantaremos o hino de número 289 e quando estivermos cantando nós iremos fazer o recolhimento da oferta. Eu vou convidar a irmã Patrícia que nos agradeça pela oferta que será retirada. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos mais um domingo aqui reunidos na casa do Senhor para adorar o Senhor. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, e cantarmos louvores ao Senhor, aprendermos mais a tua palavra. Neste momento nós queremos consagrar nossas ofertas, aquilo que o Senhor tem nos dado e que nós possamos com um coração sincero, um coração agradecido, ofertar neste momento para que seja usado, Deus, na tua obra, na tua igreja e para o teu sustento, Deus, da tua obra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, nada tem nos faltado. Por isso nós estamos aqui para te agradecer por isso. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão tocar melodia, enquanto isso, os irmãos podem trazer suas ofertas. Logo após nós cantaremos assim. Amém.
sentaremos. Como foi anunciado pela manhã, nós teremos o pastor Valdez conosco esta noite, que trará a mensagem. O pastor tem a palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias ao livro de Apocalipse, o texto que foi lido hoje à noite. Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22, diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no seu trono, no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque pela tua graça e misericórdia podemos ser filhos de Deus, Deus Todo-Poderoso, por meio de Jesus. Queremos, ó Deus, agradecer nesta tarde, nesta noite, que o Senhor nos deu o prazer e o privilégio de estarmos com os irmãos, mais uma vez, para cultuarmos o teu santo nome. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Também suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento e coração, para que possamos entender a tua palavra e aplicar a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Pedimos também a Deus o perdão dos nossos pecados. Amém. Quando a igreja de Laodiceia é uma igreja que traz alguns ensinos para a nossa vida, irmãos, quando nós olhamos o contexto que o mundo está vivendo e as advertências que a Bíblia faz, desde aquela época, desde o mundo antigo, para que a gente tenha cuidado, para não deixarmos que o secularismo e a secularização tome conta da nossa vida. Naquela época já existia um desenvolvimento secular crescendo, o século, o mundanismo aumentando cada vez mais e tentando trazer algumas renovações ou inovações para a igreja. E por incrível que pareça, os cristãos eles são muito fáceis a adaptarem ao sistema mundano. Já naquela época isso aconteceu, e isso cada vez que o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais adaptado ao mundanismo, o cristianismo, muitos cristãos vão ficando, porque deixa que o mundanismo entre nas suas vidas, entre aqui nesse contexto de Laodiceia, entrou completamente na igreja, e é como se Jesus tivesse, a igreja tivesse pego a pessoa de Jesus, e Senhor, o Senhor fica aí fora um pouquinho, a gente vai dar uma curtida aqui no mundo, e depois, quando o Senhor, daqui mais um tempo, a gente volta a ter novamente o compromisso e a comunhão com o Senhor. O problema é que a igreja de Laodiceia gostou
do mundanismo. Deixou que o mundanismo entrasse na igreja, porque os irmãos estavam mais preocupados em ter uma vida secularizada, deixou que o secularismo tomasse de conta da vida daqueles irmãos, e esqueceu do Senhor. E aí o Senhor chegou: olha, vocês são meus, eu quero estar no lugar que eu devo estar. Irmãos, a igreja de Laodiceia, que foi fundada nessa cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da província romana, na Ásia Menor. Ela foi mais ou menos fundada por volta do 3º século antes de Cristo. A cidade de Laodiceia, ela recebeu esse nome, Laodiceia, por causa do imperador chamado Seleucida Antigo II. Ele colocou esse nome na cidade em homenagem à esposa dele, que se chamava Laodice. Laodiceia, naquele contexto, já no Novo Testamento, era uma cidade muito próxima, tinha um grande centro bancário, possuía as maiores indústrias de tecidos e lã da época, produzia muito lã e tapete já naquela época, possuía também, naquele contexto, uma faculdade de medicina. Ali, na cidade de Laodiceia, foi um dos primeiros lugares onde se foi criado o Império Romano, um grande centro econômico, e também devido à universidade, que era muito avançada lá eles criaram o pó frígio, que foi uma primeira espécie de colírio. Por isso que o texto você vai ver colírios para ungir os teus olhos. Lá foi um dos primeiros lugares que criou o tratamento sobre essas questões oftalmológicas, né? Uma coisa, agora à tarde eu fui colocar colírio nos meus olhos, aí eu errei, né? Eu tirei da bolsa rapidinho, da minha bolsa, que eu sempre carrego colírio, mas só que eu carrego também um soro fisiológico que eu faço lavagem no meu nariz. Quando eu tenho alergia, quando eu vou a algum lugar que me ataca a alergia, eu tirei o soro no meu nariz. Eu peguei o soro, taquei no meu olho. Agora, quando vim pra cá. E daí que eu percebi rapidinho que não era colírio, fui lá e lavei os olhos, depois botei colírio. Falei, vixe, tomara que não tem nenhum problema. Mas não tem, não, até agora não tem nada não. Mas voltando aqui, mas ardeu um pouquinho, tá? O centro bancário da cidade, essa faculdade de medicina, que criou esse pó frígio que mais tarde serve como tratamento hoje do nosso colírio que a gente usa para os nossos olhos. Laodiceia, por causa dessas questões, esse centro bancário, as questões econômicas, ela ficava uma espécie de entroncamento. Então, todas as cidades, quando as pessoas passavam para ir, por ser um centro comercial, muitas pessoas iam comprar mantimentos e coisas para vender na cidade de Laodiceia, tapetes, tecido de lã e outras coisas mais, pó frígio para vender. Ela ficava uma espécie de rotatória, uma cidade bem centralizada. Com isso, a cidade ela se destacava por causa desse centro bancário, né, que desde 61 a.C. era um lugar onde muitos milionários, né, ia atrás de coisas para que pudesse vender. O centro de tecido, a sua importância para a medicina, não só o pó frígio, mas outras questões também. Mas uma coisa que era interessante na Laodiceia era as águas térmicas que eram feitas na região. Naquela região de Laodiceia tinha Colossos, Hierápolis e Laodiceia. A água naquela cidade não era nem quente nem fria, era morna, por causa exatamente dessas águas térmicas que existiam. Quem algum dia foi aqui no estado de Goiás? No estado de Goiás tem essas águas, né, que são térmicas, ela não é quente nem fria. Você entra lá, está todo o tempo morninho, não sei se alguém daqui já foi lá, umas piscinas que tem lá, o pessoal gosta muito de tomar banho lá, para relaxar o corpo. Laodiceia tinha essas piscinas de água morna, que as pessoas utilizavam muito para uma espécie de sauna, relaxamento do corpo. E então, essas fontes de água, o que aconteceu? Jesus Cristo vai, quando ele escreve para a igreja, a igreja diz: mas olha, vocês não são nem quente nem frio, vocês são igual à água que vocês bebem. Jesus Cristo vai falar isso. Por que isso aconteceu?
Os cristãos daquela cidade, a igreja foi fundada ali. Hoje a cidade de Laodiceia ela está localizada mais ou menos onde a gente conhece como Turquia, determinada parte da Turquia, certo? E esses cristãos que viviam ali, que foi o que aconteceu? A igreja foi fundada na cidade. Historicamente ela foi uma igreja que servia a Deus com bastante vigor, mas com o passar do tempo, devido a todo esse envolvimento com as questões secular, mundanas, que foi crescendo, a modernização da cidade, as facilidades que eram dadas para os cristãos, a forma fácil de ter empreendimentos e ter dinheiro levou os cristãos cada dia a abandonarem o Senhor, abandonarem a igreja e passar a agir de forma irresponsável com o Senhor, sem ter muito compromisso com Deus. Então, os crentes daquela igreja passaram a viver como eles queriam, começaram a viver uma vida sem compromisso, sem responsabilidade, dedicando o seu tempo mais ao mundo do que a Deus e ao seu serviço. Mas não somente esses problemas aconteceram, né? Aqueles crentes passaram a desprezar o valor do viver espiritual e da sua comunhão, do relacionamento pessoal com Deus. E com isso, essas afeições por coisas mundanas causou um esfriamento nos crentes de Laodiceia. É aqui que está o ponto interessante, que as afeições pelas coisas mundanas, elas poderão desviar o nosso foco e fazer com que a gente perca o compromisso e a vida com o Senhor. E o que aconteceu foi exatamente isso daqui, né? Na cidade de Laodiceia, os cristãos daquela época já estavam fazendo isso. De todas as cartas às igrejas da Ásia, essa aqui é a mais severa. Porque Jesus, ele não faz nenhum elogio a essa igreja de Laodiceia, ele só faz repreensão. Algumas outras ele faz elogio, mas essa aqui não. Então a única coisa boa em Laodiceia era a opinião da igreja sobre si mesma, boa entre aspas. Ela dizia o quê? Eu sou rica e abastada. Porém, uma igreja rica e abastada que não utilizava nada em prol do reino de Deus. Por quê? Se o coração daqueles cristãos estava longe de Deus, Deus deu toda a possibilidade na cidade de aqueles irmãos ter posses, ter condições de vida. Porém, se o coração não está em Deus, aquilo que a gente possui também não será nada de Deus. É aqui que está a questão. As afeições pelas questões mundanas desviam completamente o nosso foco de Deus, desviam o nosso foco completamente da obra de Deus, e a nossa vida será completamente uma indiferença espiritual para com Deus e tudo que envolva a obra do Senhor. Aqueles crentes lá de Laodiceia aconteceu esse declínio espiritual na vida deles. E Jesus vai exatamente, né, fazer uma repressão à intransigência espiritual que estava vivendo a igreja de Laodiceia. Alguns, dependendo da visão de interpretação de Apocalipse, vão dizer: a igreja de Laodiceia, que a gente chama de visão da luneta, e cada período da história da igreja, né, vai significar um período de uma das igrejas do Apocalipse, mas eu não acredito nisso não. Eu acredito que em todas as épocas existiram igrejas, os 7 tipos de igreja, e já naquela época tinha já essa igreja, que não quer dizer que seja a igreja do século 21, não é isso. Tinha a igreja naquela época, tinha a igreja fiel a Deus naquela época, e tinha a igreja que também não era fiel a Deus naquela época, certo? Tinha a igreja que tinha compromisso com a palavra de Deus naquela época, e tinha a igreja que também não tinha compromisso com a palavra de Deus naquela época. Tinha a igreja que obedecia a Deus e tinha a igreja que não obedecia. Então, as 7 igrejas tipificam 7 tipos de vida cristã, ou 7 tipos de igrejas que sempre têm compromisso com Deus e aquelas que não têm. E a Laodiceia é o modelo de igrejas que não tinham compromisso com Deus. A igreja tinha a cara da cidade.
se a cidade tinha adotado um mundanismo. Em vez de a igreja de Laodiceia ela transformar a cidade, em vez de ela impactar a cidade, a indiferença espiritual dela para com Deus, para questões espirituais, foi com que o mundanismo entrasse na igreja e fez com que a igreja se conformasse ao mundo, ficasse de acordo com o mundo. Por quê? Ela deixou o mundanismo entrar, aqueles cristãos passaram a viver somente em busca das coisas mundanas, conforme os padrões mundanos, passaram a ser cristãos que deixaram o secularismo entrar, e aí se esfriaram completamente, passaram a servir o mundo. A lição que a gente tira aqui principal, irmãos, é que as nossas afeições pelas coisas seculares ou pelas coisas mundanas, se a gente não tiver cuidado, as nossas afeições pelas coisas mundanas, pelo mundo secularizado, pelo secularismo, se a gente não tomar cuidado, elas podem tirar o nosso fervor espiritual. As nossas afeições por coisas mundanas, pela vida secularizada, pode tirar o nosso fervor espiritual. Foi o que aconteceu aqui nessa igreja, nós vamos ver isso agora. Como as afeições pelas coisas do mundo, por uma vida secularizada, pode usurpar o nosso fervor espiritual. Jesus, ele começa esse texto, a gente vê, fazendo um diagnóstico da igreja, fazendo uma avaliação da igreja. Veja só, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que Cristo está, a gente vê aqui o Cristo que está no meio dos candeeiros, lá logo no início do Apocalipse a gente vê isso. Ele anda no meio dos candeeiros, sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico. Do verso 16 até o verso 17, Jesus percebe a igreja tinha perdido todo o seu vigor espiritual. Do verso 17 ao 18, a igreja tinha perdido os seus valores espirituais. No verso 18 a gente vê claramente Jesus dizendo que a igreja perdeu a visão das coisas espirituais. E já no verso 19 ao 22, a gente vai também um pouco do 17, a gente vai perceber a igreja que está totalmente caída, sem valorizar as questões, os valores espirituais, porque decaiu do valor moral e estava vivendo fora da vontade de Deus. E Jesus Cristo vai exatamente traduzir isso. Por que isso aconteceu? Jesus, no diagnóstico que ele faz, Jesus viu uma igreja altamente envolvida com o secularismo. Os cristãos que se envolveram com o secularismo. Não é necessariamente nós todos vivemos, e quer queira quer não, a gente tem uma vida secular. Porém, aqui não era uma vida secular qualquer, era uma vida secular profana, uma vida secular que leva a pessoa a viver independente de Deus. De certo ponto, nós trabalhamos, né? A gente trabalha, uns trabalham como professor, outros trabalham em várias profissões que também são seculares, para manter. Agora, o problema não é trabalhar e viver essa questão de secularização, é quando o secularismo, o sistema, a gente passa a aderir isso como uma ideologia de vida. E aqui os irmãos fizeram isso. Eles passaram, trocaram os valores, o secularismo passou, profano que vivia aquele local, passou a ser o valor deles. Era a coisa mais valiosa, e quando entra nisso, já entra uma espécie de idolatria, de afeição pelas coisas mundanas. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Laodiceia. Jesus viu uma igreja secularizada vivendo um cristianismo profano. Jesus identificou a falta de fervor espiritual. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus dá esse diagnóstico. O fervor espiritual
espiritual de vocês, eu não identifico. Na vida cristã, há 3 temperaturas nas questões espiritual. Um coração ardente, a gente vê isso em Lucas, capítulo 24, verso 32. Existe um coração frio em Mateus 24 e 12. Existe um coração morno aqui em Apocalipse 3 e 16. Jesus e Satanás conhecem a maré baixa da igreja. Satanás ele conhece porque ele fica estudando, fica sondando e fica observando. Ele não entra no nosso coração, não entra na nossa mente, mas ele tem uma forma de saber como está o nosso nível espiritual, porque ele está sempre ali, juntamente com seus demônios ao nosso derredor, nos estudando. Pedro diz isso. Mas Jesus ele sabe porque ele conhece, ele sonda o coração, ele nos conhece a fundo. Deus, Jesus é Deus, ele nos sonda, ele nos conhece, como diz o Salmo 139. E aqui, o Senhor Jesus, ele sondou o coração da igreja, daqueles crentes de Laodiceia. O problema de Laodiceia não era teológico, como a gente vê em algumas outras cartas. O problema de Laodiceia era falta de fervor espiritual. O problema maior é exatamente isso. Conheciam, você não vê Jesus censurando algum erro doutrinário, era um erro prático da vida moral que deixou, por quê? Porque eles deixaram se envolver pelo secularismo, pelo mundanismo. É isso que Jesus vai censurar. Uma igreja que não tem falsos mestres, uma igreja que aparentemente não tem heresias, uma igreja que você não vai ver Jesus censurando pecados de moralidade profunda, mas problemas de vida espiritual, de pessoas que conhecem ao Senhor, mas trocou o Senhor pelo mundanismo, trocou o Senhor pela secularização. É isso que a gente vê em Laodiceia. Esse é um problema, porque muitas vezes, irmãos, a gente se envolve tanto com a vida secularizada, a gente não consegue ver a vida moral da gente. Não tem problema moral nenhum, eu não cometi nenhum pecado moral, mas ele é tão envolvido com o secularismo, que o secularismo vai puxando, e a gente esquece das coisas de Deus, e a gente justifica muitas vezes essa vida secularizada. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas cada vez mais que vai se secularizando para a vida, entrando na vida secular, entrando, e a gente julga isso como justificativa, quando a gente vai perceber, a gente está longe de Deus, está longe do trabalho de Deus, está longe da igreja, e justifica, eu preciso trabalhar porque eu tenho família para sustentar. Essa é um perigo. A igreja de Laodiceia fez isso. Você não vai ver Jesus tratando outros problemas como trata nas outras igrejas, problemas doutrinários graves, problemas de envolvimento com imoralidade grave, porque lá em outras igrejas ele vai fazer isso. Aqui Jesus vai ver uma questão perigosa, que foi a falta de fervor espiritual, porque houve uma troca, absolutamente uma troca. Trocaram Jesus por uma vida secularizada. Esse é o perigo, que muitas vezes a gente não vê problema moral, como já falei, mas porém o coração está frio, porque se envolveu demais com a vida secularizada. E aqui Jesus vai dizer isso: conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. As outras igrejas ele vai dizer também: conheço as tuas obras. Ele vai falar, ou por exemplo, quando a gente começa a ler capítulo 2, a primeira, a igreja de Éfeso, ele vai dizer: conheço as tuas obras e o teu labor, que suporta os homens maus. A igreja de Esmirna, ele vai dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, porém tu és rico. A igreja, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. A igreja de Pérgamo, ele vai dizer: conheço o lugar em que habito, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. A outra igreja, ele vai dizer de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Ele vai fazer vários elogios
Agora ele vai dizer também: tem porém contra ti a tolerância a essa mulher, que já tem um problema de pecado moral, né? Jezabel, que é a mesma que se declara profetiza, ele vai falar a adoração a ídolos, que a adoração ao ídolo naquele contexto, o mundo antigo, estava envolvido a adoração e a questão moral muito forte, porque onde tinha idolatria, tinha problema moral. E aqui vai ficar muito claro Jesus censurando pecado da área moral. A igreja de Sardes: conheço, né, ser vigilante e consolidando o resto. Aí ele vai mostrar: lembra-te, pois, de onde que tens recebido e ouvido, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei. Ele vai também fazer a censura na igreja. A Filadélfia ele vai fazer elogios, vai dizer: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mas aí ele vai dizer: olha, vocês caíram e trocaram pelo mundanismo. A vida secular se tornou mais importante do que o Senhor. Jesus faz essa censura. Não havia ou falsos mestres, heresias grandiosas. O que faltava na igreja era fervor espiritual, que foi justificado. Nós estamos só trabalhando, nós estamos só procurando ganhar o pão, mas isso se tornou o Deus da vida daqueles irmãos. Muitas vezes isso acontece conosco. A nossa vida espiritual pode ficar morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. Podemos, como pessoa, individualmente ficarmos acomodados, e como igreja também ficarmos acomodados. O problema é não é problema doutrinário, mas a falta de apatia para com o Senhor. Mas eles eram apáticos, falta de fervor para com o Senhor, eles caíram numa apatia. Nosso fogo espiritual, no íntimo do nosso coração, vai enfraquecendo, e aqui o vigor espiritual vai cada vez morrendo. O braseiro que deve ser cutucado e alimentado. Batista regular, nós não gostamos muito de falar sobre fogo, né? De fervor. A gente não é pentecostal, mas a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos ter aquele fogo, aquele fervor no nosso coração, não como os pentecostais falam, mas aquele fervor onde Deus está ali no nosso coração. Não é fanatismo, a gente não está fugindo do fervor com medo de fanatismo, mas o fervor é algo que a Bíblia ensina a gente viver aquela vida fervorosa, constante com o Senhor. Os cristãos de Laodiceia perderam isso. Jonathan Edwards, ele fala uma frase, ele diz que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Precisamos ter luz na mente. Ele vai dizer que aqueles que têm luz na mente, os seus corações são incendiados com fogo, porque a palavra de Deus é lâmpada, mas aqui nesse sentido ele vai dizer que ela incendeia o nosso coração. A verdade de Deus é assim: Deus quer que o nosso coração seja fervoroso. Nós não porque precisamos estar entusiasmados, mas nós precisamos ter essa vida de fervor, onde nada toma o lugar de Deus no nosso coração. Jesus identificou a igreja como uma igreja que tinha perdido o seu fervor espiritual, uma igreja que estava vivendo em apatia espiritual, nem quente e nem fria. Era uma igreja morna, uma igreja envolvida com o secularismo, cristãos envolvidos com o mundanismo demais. Outra coisa que Jesus identificou foi que esse envolvimento com o mundanismo fez a igreja secularizada se tornar uma igreja hipócrita. Veja o que ele diz. Ele vai dizer assim, verso 15: quem dera fosse frio ou quente. Essa frase aí mostra a questão da atitude hipócrita que eles estavam vendo. Vocês não são nenhuma coisa e nem são outra coisa. Vocês são, vivem lá e cá. Era exatamente esse o estilo de vida dos hipócritas, dos fariseus hipócritas. Um crente morno é pior do que um incrédulo frio, porque ele carrega o nome do Senhor, diz ser do Senhor,
mas não vive como se fosse do Senhor. Então, um crente que cai no estado de mornidão espiritual, ele é danoso para a igreja. Ele é um problema para a igreja, porque ele já carrega o nome de crente, mas ele vai passar um mau testemunho por onde ele estiver. O incrédulo não, o incrédulo não carrega o nome de Cristo, mas um crente morno, ele é prejudicial para a igreja. É melhor ser um frígido do que um morno. É mais honroso, em certo sentido, ser um ateu declarado do que ser um membro morno de uma igreja que é morno, que carrega o nome do Senhor, mas não vive como o Senhor quer que ele viva. Isso é um prejuízo para a igreja. O incrédulo, ateu não, eu não sou de Deus mesmo, então não tem problema, né? O estilo de vida que eles falam. Mas o cristão, uma pessoa que se queixa ser de Jesus, que diz ser de Jesus, e ele cair no estado de apatia espiritual, ele perde o compromisso com Jesus, Jesus não será o grande valor dele, e uma pessoa morna, ele vai viver um contraste grande. Vai ser um problema para a igreja. Vai causar muitos questionamentos e até mesmo escândalo para a igreja. Por isso que Jesus vai mostrar aqui: quem dera se vocês fossem uma coisa que nem uma coisa e nem outra. Vive uma vida, né, de apatia. Aqui expressa exatamente a questão da hipocrisia, o cristão secularizado. Outra coisa que Jesus identifica é que esses cristãos secularizados, o mundanismo, que trocou Jesus pelo secularismo, pelo mundanismo, Jesus identificou uma igreja, cristãos com uma visão altamente materialista. Isso aqui é um problema. O materialismo, irmão, se você for analisar a história, a gente tem um problema seríssimo com o materialismo. Só um parênteses aqui para fazer um panorama histórico sobre essas questões materialistas para os cristãos. Um autor chamado Max Weber, da sociologia, ele vai escrever um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E Weber vai fazer uma crítica que, até certo ponto, ele está correto. Quando a gente vai analisar a questão do trabalho em si, na Grécia Antiga, não só na Grécia Antiga, quando a gente vai, eu ensino sociologia na escola e a gente passa sobre essa questão, quando a gente vai analisar o fator trabalho, o judeu viu o trabalho como uma espécie de castigo, né? Então não era muito bom. No mundo antigo, tinha que trabalhar, mas não era algo tão bem visível. Era necessário trabalhar, mas o judeu ficava mais ou menos a visão sobre o trabalho. Mas quando veio para o grego viu o trabalho manual como algo penoso, né? Que eles não gostavam. Os intelectuais da Grécia, quando, por exemplo, Sócrates, já viu aquela expressão ócio do ofício? É o ócio do ofício. Sócrates ficava pensando parado, e quando ele ficava pensando parado, você pensa, esse Sócrates é muito preguiçoso, fica só parado aí pensando, Sócrates, não, eu não estou parado, só parado. Ficar parado é ócio. O meu ócio é o meu trabalho. Por quê? Na Grécia ele dividia trabalho intelectual e trabalho manual. E aquele que era cidadão livre, ele que é o homem, né, ele não trabalhava pesado. E aí se justificava o grego livre. Quem é que ia trabalhar para ele? Os escravos. Sócrates justifica a escravidão. E olha, enquanto eu fico no meu ócio, é preciso um escravo trabalhar para mim. Mais tarde colocar essa questão da escravidão ao cristianismo, mas não é culpa nossa, é lá dos gregos, que inventaram essa questão da escravidão pesada. E eles justificaram a escravidão, porque o trabalho manual não era o trabalho intelectual, ficar pensando sim, mas o manual não. Quando chega na Roma não viu o trabalho como uma coisa legal. A palavra trabalhar vem da expressão, vem de um instrumento de tortura romano chamado tripalho. Era a pessoa, o tripalho era uma cruz em X, eram três paus, um X e o outro assim ficavam, e a pessoa era pregada no X, era para ser torturado. E essa palavra que vai dar origem à nossa palavra trabalho no português. Ou seja, o trabalho em Roma era visto como uma coisa com tortura.
Aí, quando chega ali por volta depois da Reforma Protestante, com Calvino e Lutero, eles começam a trazer uma visão sobre o trabalho, certo? Eles começam a trazer, aqui começa todo um envolvimento material, que já existia isso na igreja. Não é só o Velho que vai fazer essa análise, mas a história também vai colocar essa análise, né? Aí, a visão sobre o trabalho aumenta cada vez mais. Quando chega o período das revoluções industrial, que começa a questão as pessoas viviam lá na vida interior, trabalhando ali um pouquinho para se manter na zona rural. Aí chega a questão da revolução industrial, e aí as pessoas dizem, agora nós vamos para a cidade. Deixam suas casinhas, o seu trabalho no campo, e vão para as cidades atrás de quê? De dinheiro. O problema é que na Europa, a gente vê que a Europa hoje é um país basicamente pós-cristão. Se você for em algumas igrejas da Europa, o que foi que está acabando o cristianismo na Europa? Os cristãos que correram, que trocaram Jesus. Essa visão, desde o século XVIII e XIX, essa visão de correr atrás por coisas secularizadas, fez os cristãos europeus abandonarem o Senhor. Você vai na Irlanda, igrejas fechando a porta; Inglaterra, igrejas fechando a porta; em Portugal, que já foi fechando portas, difícil pregar o Evangelho, e várias igrejas, Paris e outras cidades, outras igrejas nessas cidades, em Londres, todas as igrejas abandonaram o Senhor. Grandes templos que eram pregados a palavra de Deus. Estados Unidos, a vida secular nos Estados Unidos, cristãos que eram fervorosos, grandes centros de ensino da palavra de Deus hoje são centros secularizados. Ou seja, essa visão secularizada de correr atrás do materialismo, abandonar a igreja, abandonar o Senhor para correr atrás do materialismo, ela está muito arraigada dentro do cristianismo, principalmente o protestantismo. Então a gente precisa ter cuidado. Não é só uma análise. A Bíblia mostra que isso pode acontecer, mas se você faz toda uma análise sociológica e histórica, você vai ver que isso aconteceu. Esse sociólogo chamado Max Weber, ele vai fazer essa análise. Olha, os cristãos têm toda uma ética protestante. Eles vivem correto, mas só que a vida, eles são muito voltados para o capital. Eles têm esse espírito do capitalismo, ou seja, o materialismo chama muita atenção do protestante. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque na verdade a gente já sabia disso. Jesus já dizia isso para a gente aqui na igreja de Laodiceia, né? O que o Max Weber tem conclusão ali depois do século XVIII, XIX, Jesus já está dizendo isso aqui. A igreja se secularizou porque correu atrás do material. Quando nós começamos a viver em função do material, somente correr atrás do material, Jesus mostra isso, uma igreja altamente materialista. Eles tinham uma ética, eles tinham aquilo. Jesus não está censurando o problema moral da igreja. Jesus está censurando, claro que depois vieram ter outros problemas em decorrente disso, mas o problema central aqui era uma vida materializada demais, materialista demais, que fez com que a igreja deixasse Deus de lado. A igreja materialista torna-se uma igreja arrogante. O que é que eles chegaram? Se enganaram, troca de valor. Os valores, com a igreja materialista, crente materialista, há uma troca absoluta de valores. Olha só, o que passou a ser valioso para eles? Esse sou rico? E abastaram. O valor é espiritual aqui? Não. Os valores, uma igreja materialista, não terão os valores espirituais como valor principal. A igreja de Laodiceia se considera rica e abastada. A igreja de Sardes se considerava viva, mas estava morna. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre nos valores materiais, mas era a igreja rica nos valores espirituais. Aqui, quando uma igreja, uma vida que corre apenas atrás do secularismo ou do materialismo,
vai ter, Jesus vai identificar que essa vida, essa igreja vai trocar o seu valor. As coisas que terão valores para essas pessoas ou para a igreja não será os valores espirituais, mas os valores materiais. Se o que tem valor para mim são as coisas secularizadas, eu vou viver em função das coisas desse mundo, desse secularismo. Vou ver secularismo, vou viver correndo atrás dessas coisas. Foi o que Jesus disse para a igreja. Os cristãos trocaram o valor. O valor aqui não era o Senhor, não era mais a vida espiritual, mas sim ter e correr atrás daquilo que a cidade oferecia. A cidade, basicamente, era uma cidade que envolvia as pessoas e facilitava elas terem posses materiais. E isso os cristãos gostaram daquela cidade, gostaram disso e passaram a correr atrás desses valores materiais. E aqui houve uma inversão total de valor. O fariseu deu graças por não ser como os demais, né? Muitos no dia do juízo vão estar enganados. Também Jesus diz isso. E Jesus faz censura muito a essa igreja porque eles estavam trocando de valor. Os seus valores, houve um alto engano. Eles diziam: eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Verso 17 diz isso. Aqui outra coisa, eles se achavam, tinham autossatisfação. Não preciso de coisa alguma, nós temos o suficiente. Ou seja, o nosso valor agora é outro. A nossa visão, o nosso coração está não mais no Senhor. A nossa visão, o nosso coração está em outras coisas. A tragédia de não ser o que se projetou, né? Ser o que nunca se imaginou ser. Jesus vai dizer: estavam orgulhosos do seu ouro, eles estavam orgulhosos das suas roupas, estavam orgulhosos de ser rico e abastado. Mas Jesus diz o quê? Isso não tem valor para mim. Eu não quero o seu ouro, não quero a sua riqueza, eu não quero que você seja tudo isso. O que eu quero de você, a minha visão que eu tenho de você, o que eu estou vendo em você, não são os valores materiais que você construiu. Vocês estão vendo isso como importante? Diziam: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Na visão dos crentes de Laodiceia era essa. E qual a visão de Jesus? Vocês são desgraçados, caíram, né? São miseráveis, vocês são pobres, os olhos de vocês estão tapados para as questões espirituais, e a visão de vocês estão agora nas coisas materiais. Então, aquele orgulho deles, Jesus faz uma censura muito pesada. Sim, infelizes, aqui a palavra para infeliz é literalmente desgraçado. Mudaram o valor daquilo que de fato é valioso para Jesus. Isso aí não é importante para mim, Jesus diz. Vocês acham que isso dá felicidade para vocês? Esse foi a desgraça de vocês. A gente não gosta muito de ouvir essa palavra, né? Mas no original a palavra é desgraça mesmo, tá? Qual foi a desgraça dos cristãos de Laodiceia? Dos crentes de Laodiceia? Deixar que o secularismo, que a vida e a busca pelas coisas seculares entrasse tão profundamente no coração deles, e eles trocaram Jesus por busca de bens, de valores materiais. Jesus está dizendo: olha, isso foi a desgraça deles, e pode muitas vezes, irmãos, também ser a nossa desgraça. Se você olhar, vai estar a palavra, em algumas versões tem a tradução da palavra desgraçado. Vocês são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. Eles achavam que eram coisas demais. Vocês olham, sabe como é que Jesus diz? Estão na desgraça, vocês caíram em desgraça por causa dessa busca por coisas materiais. Vocês são miseráveis. E a visão que vocês têm, que eu tenho de vocês são os pobres, cegos e nu. Aí aqui mostra
A mudança de valor gerou todo esse problema espiritual para esses irmãos da igreja de Laodiceia. A congregação de Laodiceia fervilhava, frequentadores presunçosos. E o orgulho da Laodiceia era forte. Eles contraíram essa espécie de epidemia do coração e foi para a igreja toda. E Jesus agora comparou eles à água da cidade que eles viviam ali. A cidade da Laodiceia, como ela tinha naquela região, Hierápolis, Colossos, Laodiceia, como eu falei no início, tinha aquelas águas térmicas. E também o imperador faz um duto para chegar até Laodiceia a água, e a água que chegava por esse duto, que era também usada, que era trazida de outros lugares, para ser usada, chegava morna também, porque vinha pelo aqueduto. Em si, toda a água que era consumida em Laodiceia era uma água insípida. A afeição pelas coisas do mundo, a afeição pela vida secularizada demais, ela tira o nosso fervor espiritual. Ela acaba, ela prejudica o nosso fervor espiritual. Eles achavam que estavam indo maravilhosa bem em sua vida religiosa. Eles não estavam deixando de ir para a igreja, não, tá? Eles não estavam deixando de ter a sua vida religiosa regular, não. Eles estavam indo. O problema é que estava no coração deles. E Cristo vai acusá-los. Vocês são cegos, mendigos, nus. Eles estavam bem trajados, não estavam sem roupa, não. Eles usavam vestes finas, porque na cidade da Laodiceia tinha as grandes fábricas de tecidos, e sim, as melhores roupas, tecidos maravilhosos. Mas tudo bem seríamos se todos nós viéssemos para a igreja só com roupa de marcas. Quais são as marcas que a gente tem hoje, né? Mas só que nenhum é que Jesus olhar, olha, está todo mundo vestindo roupa de marca aí, né? Porém, rico financeiramente, mas o coração pobre, a vida espiritual pobre, tão bem trajado, em conversa de tecidos, lãs perfeitos, mas eu vejo como se estivesse, porque os valores de Jesus não são valores materiais. Os valores de Jesus são valores espirituais. Foi isso que a igreja tinha perdido. Vocês são desgraçados. Essa foi a desgraça de vocês. Vocês são miseráveis, são pobres, são cegos, são nus. Não conseguem ver a situação que vocês entraram por amar demais e querer demais as coisas mundanas. João tinha falado isso, e João está falando novamente aqui. 1 João, capítulo 2, diz: não ameis do mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. A igreja secularizada provocava náuseas a Jesus. Olha só o que Jesus diz, verso 16: assim, porque és posto nem quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te. Você só vomita o que ingeriu, joga fora o que está dentro. A igreja da Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria para Cristo, estava provocando náuseas em Cristo. Uma religião morna, cristãos mornos, provoca náuseas em Jesus. Jesus tinha feito muito e esperava que a igreja fosse uma igreja fervorosa. Nós somos salvos por Jesus, para nos deleitarmos em Jesus. Mas muitas vezes deixamos que o mundanismo, a secularização, o secularismo entre na nossa vida, e aí a gente passa a viver uma vida de mornidão espiritual, uma superficialidade espiritual. A gente diz: olha, não tenho pecado, não cometi nenhum pecado, não estou tendo nenhum problema doutrinário, mas muitas vezes o coração está vivendo uma vida de superficialidade, totalmente por causa que vivemos correndo atrás das coisas seculares
e não porque os nossos valores mudaram. E a gente deixa de correr e viver em função dos valores espirituais e passamos a viver em função dos valores materiais. E aqui Jesus vai chamar, depois que ele faz o diagnóstico da igreja, depois que ele vê uma igreja que estava, ele identifica uma igreja sem fervor, depois que ele identifica uma igreja hipócrita, depois que ele identifica uma igreja materialista, altamente, que tinha mudado o valor daquilo que era importante, não era mais importante as coisas espirituais, mas as coisas materiais. Uma igreja que provoca náusea por causa de tudo isso que fez. Jesus vai fazer um chamado, e o chamado de Cristo, ele diz o seguinte, novamente, Cristo chama a igreja e diz assim no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para ti enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O que é que Jesus Cristo está dizendo aqui? O chamado de Cristo faz à igreja. Qual é esse chamado? Olha, eu quero abrir o olho de vocês, para que vocês voltem a ver quais são os valores do cristão. Muitas vezes nós perdemos, como a primeira parte mostra, trocamos o valor. Foi isso que a igreja de Laodiceia fez, trocou o valor, aquilo que é importante para Deus, que são as questões espirituais, ficaram em segundo plano, e agora as coisas seculares passaram a ser mais importantes. E Jesus está dizendo: olha, eu quero que vocês voltem a perceber que os valores espirituais são mais importantes do que os valores materiais. Aí ele vai colocar assim: os cristãos tinham invertido os valores. Jesus quer trazer o ponto principal, que era voltar às questões espirituais novamente para aquela igreja. Quando Cristo diz, ele quer trabalhar, Cristo se apresenta aqui como aquele que está falando: eu aconselho vocês a comprarem. Compre de quem? Não o valor do mundo. Comprar de quem ele está dizendo? Compre de Jesus. Eu quero dar fervor espiritual para vocês, mas para isso vocês precisam perceber que o valor das coisas mais valiosas para mim não é de acordo com a visão que vocês têm. Vocês querem valores materiais, mas o que eu tenho para vender são valores espirituais. Ele usa essa linguagem comercial aqui nesse contexto, os irmãos entenderiam. Cristo prefere dar conselho. Ele é soberano, ele podia exigir, mas olha, eu quero que vocês vejam, percebam o que de fato é mais importante. Não são os valores materiais, mas os valores espirituais. E ele chama essa mudança, compre de mim, valorize as coisas espirituais. Volte novamente a valorizar as coisas espirituais e parem de correr atrás das coisas materiais. Cristo apresenta a sua mercadoria, o seu produto, que é importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, ouro refinado pelo fogo. O que é isso? Valor espiritual, aquilo que é valioso, são as coisas espirituais. A expressão ouro refinado pelo fogo é uma vida de pureza, de santidade, de valor espiritual. Quando isso aparece nas Escrituras, são tipologias que mostram aquilo que é espiritualmente valioso para Jesus, que é tirado todas as impurezas, o ouro refinado pelo fogo. Jesus diz vestiduras brancas, por quê? Eles estavam bem vestidos? Estavam. Laodiceia era um grande centro de roupa, sim. Porém, o valor dos cristãos eram materiais. Olha, eu vou dar vestiduras brancas para vocês. Valor também espiritual. Colírios, abra os olhos para que vocês vejam onde estão de fato os meus valores. Deixa eu perder esses valores. Deixa eu mudar a visão. O modernismo, ele cega a nossa visão. Ele turva o nosso olhar.
e desvie a nossa olhar para as coisas seculares e mundanas. Foi o que aconteceu aqui. Esses irmãos se afeiçoaram pelas coisas mundanas e para cobrir a sua nudez, porque eles estavam vivendo o estado crentes mornos. O seu estado espiritual é vergonhoso, Jesus está dizendo aqui, é prejudicial, é escandaloso. Um crente morno, ele causa muito escândalo. Jesus Cristo está dizendo, para cobrir a tua nudez. Ou seja, o crente morno, ele carrega o nome de Jesus, mas ele não vive como Jesus quer que ele viva. Então ele vai gerar muito escândalo, vergonha, roupa para vestir, para cobrir a tua nudez. Muitos cristãos, o modo de vida que estavam vivendo, atrás das coisas seculares, estavam causando escândalo ali no meio da sociedade e estava prejudicando o nome do Senhor. Verso 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende. Ele chama a igreja a uma mudança de vida. Eu disciplino, eu repreendo a quantos amo, ser pois zeloso e... Jesus gosta de andar com aqueles que são os seus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não está falando para descrente. Às vezes as pessoas usam esse texto para evangelizar. Não. Ele está falando para a sua igreja. Sua igreja que tinham perdido os valores espirituais, tinham deixado de ter uma vida fervorosa, tinham deixado a vida de oração, tinham deixado a vida de comunhão, tinham deixado a vida de amar profundamente o Senhor, porque tinha ficado amante, afeiçoado por coisas mundanas. Então ele está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Eu quero que vocês valorizem novamente as questões espirituais. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele, manterei novamente com ele a comunhão. E aqui Jesus vai fazer três coisas importantes. Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão, sua expressão. Cearei com ele e ele comigo. A igreja estava vivendo como se Cristo estivesse lá de fora. Por quê? O que era valioso para a igreja não era Jesus, não eram as questões espirituais, eram as coisas materiais. Volte ser, Jesus ser novamente aquele que é mais valioso. A vida espiritual é algo mais valioso. Então, essa é a situação de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Eu quero novamente ter comunhão plena. Eu quero tornar o coração de vocês novamente fervoroso. É isso que Jesus está dizendo. Um convite. A salvação é uma questão totalmente pessoal, mas aqui ele está dizendo: vocês já são salvos. Ele quer ter comunhão com o seu povo. Ele quer voltar a ter essa comunhão com o seu povo, pela sua misericórdia e graça. E ele insiste: eis que estou à porta e bato. Um convite para ceiar, um convite para ter Jesus, afeições de amar a Jesus. Jesus está lá atrás dos seus crentes, do seu povo, para dar fervor novamente espiritual aos seus corações. Ele vai dizer no verso 22: ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do meu Pai, sentei no trono do meu Pai. A promessa que Cristo faz à igreja, ele vai dizer no verso 14, lá em cima: ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação. Olha, vocês mudaram comigo, mas eu permaneço sendo o mesmo com vocês. O fervor, eu quero que vocês tenham fervor. O diagnóstico que ele fez, chama a igreja, depois disso, chama a igreja à comunhão. A grande questão é: onde está o nosso valor espiritual? Quais são os nossos valores? É muito fácil, irmãos, a gente perder os valores espirituais.
num mundo altamente secularizado. Esse foi o grande problema da igreja de Laodiceia. Os cristãos passaram a viver em busca do secularismo, caíram no materialismo. Essas coisas se tornaram mais importantes do que Jesus. Iam para a igreja, tinham a sua vida religiosa, mas estavam todos longe de Jesus, correndo um mundo risco. Jesus não censura imoralidade, perversão, como tinha algumas das igrejas, mas Jesus censura uma vida que é tomada pelo mundanismo, que é tomada pelas coisas mundanas, que é tomada pelo secularismo, que esquece Jesus. Isso é perigoso, porque é difícil a gente perceber, porque a gente pode usar várias justificativas para isso, e achar que está vivendo uma vida religiosa é a mesma coisa que está vivendo uma vida de comunhão, de intimidade, de valor espiritual. Os cristãos em Laodiceia, eles continuaram vivendo a sua religiosidade, mas uma religiosidade que Jesus não participava delas, porque perderam o valor espiritual, porque se tornaram secularizados demais. Como está a nossa vida? Jesus é o nosso valor? As coisas espirituais é o que tem valor para nós? Como está a nossa vida? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Abra os nossos olhos a cada dia. É muito fácil ser tomado, ó Deus, pela vida secularizada. É muito fácil, e às vezes até justificamos, porque dizemos que precisamos nos manter, mas muitas vezes, ó Deus, essas coisas só nos afastam do Senhor. Abra os nossos olhos e que o nosso valor seja um valor pelas coisas espirituais, porque isso que é importante para o Senhor Jesus. Como ele disse na igreja de Esmina, que era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja rica em valores espirituais. E aqui a igreja de Laodiceia era uma igreja rica materialmente, mas era uma igreja pobre espiritualmente. Que o nosso coração seja de valorizar as coisas espirituais e não as materiais. Que Jesus seja o nosso valor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe.